Conforme eu tinha avisado vocês anteriormente, né? O fluxo hoje muito forte no dólar, né? O dia todo praticamente na compra. Inclusive ativou novamente a compra, né? Chegando no alvo da operação. Enfim, deu novamente um trade. Na verdade, deu dois trades. Deu um trade na compra, depois no movimento de expansão ele vem, faz a correção, enfim, acaba corrigindo um pouco, né? O mercado estava um pouco esticado, gap inclusive, enfim. E ele deu um trade contra a tendência, e aí ele veio testar essa compra, e no teste da compra deu novamente uma entrada. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui, né? Mostrar o gráfico, contextualizar melhor com o gráfico. E o Infut hoje, o dia todo ele ficou com fluxo vendedor, né? Então, fluxo de venda no Infut, o Infut tendo queda. Também deu um trade contra a tendência, mas continuou a tendência de baixa, né? Porque o preço não se sustentou acima do ponto de volatilidade vendedora, né? No caso do índice. No dólar, o preço se sustenta acima da volatilidade compradora, então a compra permaneceu, enfim. Esse trade contra a tendência, inclusive, ele é bem técnico, né? É um movimento mesmo de correção. Operar contra a tendência é difícil, porque conforme a gente está mostrando aqui, ó, o Big Player hoje ele está vendido no Infut, né? Como é que eu vou procurar por compras, né? A não ser naquele momento de correção, né? Ele tem uma expansão, enfim, depois ele corrige e continua a tendência, né? Vou mostrar aqui para vocês com o gráfico, fica melhor para vocês visualizarem, né? Então vamos lá, mostrando o gráfico. Então, gatilho de compra acionado, né? Preço no dólar acima dos... Desculpa, pessoal, falei 5.491, não. 5.491 era o alvo. 5.484 é a compra estacionada, né? Então o preço ficou acima disso, com gap, inclusive, né? Mercado muito forte no início do pregão. Então ele chegou a movimentar 38 pontos, né? Fluxo forte, igual eu falei, os big players comprados. Então um gap, mesmo assim, no decorrer dos candles, né? O mercado foi mostrando a sua ponta compradora, né? Então aqui ele fez até um possível topo, porém a tendência continuou, né? O fluxo forte na compra por conta dos big players, e o mercado continuou a sua tendência, né? Ele só foi corrigir depois das 9h45, então teve a correção. Aqui que eu falei para vocês, trade contra a tendência, né? Então o mercado esticou bastante. Fluxo nesse período aqui ele estava muito forte na compra ainda. Então fluxo forte, compra forte dos big player, porém o mercado já estava esticado. Então ele deu um trade contra a tendência, corrigiu, veio testar o gatilho de compra. Olha que interessante. Encontrou uma resistência, um suporte aqui, a média de 200, enfim, tinha a média de 50 também. Inclusive ele veio buscar ela. Se sustentou acima dos 5.484. E aí o que acontece? Ele aciona uma nova compra. Eu tinha falado para vocês, ó, tá vindo testar a compra. Veja o que o preço está fazendo próximo do gatilho. Ó, o gatilho de compra aqui, ó, o que ele fez aqui, ó. Fez um fundo nessa região, certo? Então vamos lá. Marcar aqui para vocês. Deixar em verde, né? Compra. Então aqui, ó. Fez um padrãozinho de fundo, enfim. Segurou nessa média de 200. E aí testou a compra, acionou a compra de novo. E aí acionou a compra nessa região. Vamos lá, depois do acionamento da compra, stop curto. Esse trade aqui foi interessante, ó. Como que eu sei que o stop é abaixo dos 5.484? Porque é o gatilho. Então o preço acima dos 5.484 ele é só na compra. Abaixo não faz sentido nenhum eu ficar comprado na operação. Inclusive perderia a média de 200, a média de 50. Então o que ele acontece? Ó, ele acionou a compra e 26 pontos de gain na operação. Já o índice, ele teve gap.
O mercado andou em relação à sua abertura, ele andou mais de 1000 pontos, então o mercado estava bem esticado aqui. E ó, o volume, começou a entrar compra, ó. Compra, compra, volume forte na compra. Aqui, deixa certinho aqui. Aqui ele mencionou uma compra, um trade contra a tendência, esperando o quê? Ele ter essa correção, mesmo que depois continue a tendência de baixa, enfim, mas aqui ele deu uma comprinha. Você sai rápido, né? Tiro curto, enfim, mais de 1000 pontos, inclusive, nessa correção. Então, um trade contra a tendência também. Então, ele acionou o gatilho de venda, fluxo vendedor. O que está acontecendo hoje? O dia todo. O fluxo de venda por parte dos big players. Então, operar contra a tendência só se for dessa maneira, entendeu? O mercado bem esticado. E aí você tenta pegar esse movimento de correção, mas normalmente ele vai continuar com a tendência. Então o preço abaixo aqui dos 143.469, a volatilidade para venda. Ele perderia essa venda se o preço se sustentasse acima. Então se o preço ficasse acima, e aí sim você poderia, né, procurar por compras num possível movimento de reversão de tendência, o que não aconteceu. Então ele esticou, corrigiu e depois continuou o movimento de queda, né? E é uma queda de 0,77, enfim, big player vendendo. Então esse foi o trade contra a tendência, foi bem técnico, inclusive o volume grande, ó, na compra, o mercado já estava bem esticado. E aí, ó, o volume grande aqui, pessoal, ó, é o profissional atuando. Como se fosse uma mensagem assim, ó. Ó, agora vai entrar o profissional aqui, ó. Ó o volume. Ó o volumão. Deixa eu deixar bem destacado aqui. Qual cor que eu deixo? Amarelo mesmo. Então, volume grande, ó, o mercado já esticado, aumento de volume, fazendo um fundo aqui nessa região, depois corrigiu e aí continuou o movimento. Então, para atuar na contramão do mercado, você tem que fazer uma entrada bem técnica, né? Porque esses gatilhos, eles indicam a tendência, né? Então, preço abaixo dos 143.453, tendência de baixa, de queda. E o que acontece? Mercado caindo, big player vendendo. No dólar, compra acima dos 5.484, mercado tendência de alta, volatilidade para compra. E o que aconteceu? O preço praticamente o dia todo se sustentou acima desses níveis. Inclusive ele veio fazer o teste, né? Veio fazer o teste dessa região, armou uma nova entrada, um novo trade, enfim. Para quem ficou de fora nesse início, principalmente operar com gap, eu acho bem difícil, né? Não gosto muito. Então, ele fez aqui um topo, entra contra a tendência, ele veio testar a compra, você sai, finaliza a sua operação. Então, a entrada aqui, ó, ele deu praticamente 34 pontos de gain, né? E aí ele veio testar o gatilho de compra, uma regra do nosso conceito. Ver o que o preço está fazendo próximo a regiões do gatilho. E aqui nesse caso, ó, o que ele fez aqui. O que o preço está fazendo aqui, ó, na região do gatilho. Gatilho de compra. Ó, o que o preço fez aqui. Ele fez um fundo. E aí a tendência continuou. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um trade com dados, né, do nosso projeto Estudo Quant. Se você tem interesse em se tornar membro, entre no grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, e lá você vai ter maiores informações para se tornar membro e receber
após o fechamento, esses pontos de volatilidade do Dolphin e do WinFoot. É um trade baseado em dados. Analisando dados, nós identificamos padrões de movimento de preço e através desses padrões nós pegamos o início de toda essa volatilidade. Então é isso, pessoal. Esse é um pouco do nosso projeto Estudo Quant Trade com dados. Então eu termino por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.